estou, pois graça conheci. A graça resgatou-me, miserável como eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci. Deus é soberano e graça, sua graça regenera, só a graça justifica, só a graça santifica. Em Judas 3, não é? Ele diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, e é isso que é importante, que uma vez por toda foi dada aos santos. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Houve no século XVI, ano que vem vai fazer 500 anos, não é? A Reforma. Houve no século XVI um toque de trombeta alto que todo mundo ouviu naqueles dias, não só na igreja, mas em toda a cultura, que despertou toda uma era que atingiu até nós. E o toque de clarim, de trombeta naqueles dias foi um brado em latim que é sola scriptura. Disso dependeu tudo que aconteceu. Sola Escritura é a Bíblia sozinha, sem nenhum mais, sem nada somado a ela. Hoje pela manhã nós estávamos meditando sobre como grande parte daquilo que nós chamamos de cristianismo hoje se tornou um deísmo moralista terapêutico. E como quer as pessoas saibam ou não o que é deísmo, ou o que é o deísmo do passado, ou o que é o deísmo moralista terapêutico dos nossos dias, não é? O fato é que ele está lá, é que ele está no coração das pessoas, e que muitas pessoas têm como tendo abraçado o Evangelho quando abraçaram algo falso. Então isso veio de fora, não é? E foi adentrando a igreja e corrompeu. Qualquer coisa somada às Escrituras corrompem totalmente a igreja. Agora, não importa se essas coisas nascem fora e depois vêm para a igreja, ou se elas nascem no seio da igreja, a destruição é a mesma. Então o brado que origina todo o avivamento que é a reforma é a Bíblia sozinha, sem nada ser acrescentado. E esse sola da reforma serviu como base para os outros 4, que é o sola gratia, o sola fide, o solus Christus e o soli deo gloria. Então, esses 5 solas, eles se encaixam para fazer uma grande declaração da verdade de Deus e do Evangelho de Cristo, como está na Bíblia. Ou seja, um único Evangelho verdadeiro. Então, pense em como isso se estrutura. Pense no sola Escritura, a Bíblia sozinha, só as Escrituras. Como eu disse de manhã, o deísmo, ele entrou e se fantasiou de evangelho, e a maior parte das pessoas que se dizem cristãs sequer percebem. Mas nos nossos dias há outros males que fizeram a igreja se tornar o que ela se tornou. E um deles é o fato de, na própria igreja, a Escritura não está sozinha. E nos nossos dias, muitas pessoas começaram a, de certa forma, retornar para as verdades bíblicas e prestar atenção no que aconteceu na reforma. E muitas pessoas falam só na Escritura, mas não é verdade, porque elas falam que creem só nas Escrituras, as Escrituras sozinhas, mas elas acreditam em outras fontes de revelação. E nos últimos 100 e poucos anos, isso causou toda espécie de males que adentraram
na igreja. Ou seja, fizemos o caminho oposto da reforma, que gritou isso, só as escrituras sozinhas e mais nada. E as escrituras então se tornarem, pensem num templo, assim, ou num grande edifício antigo. Então, as escrituras são a base, o chão de tudo aquilo que o Evangelho e que retornou nos dias da reforma. Ou seja, as escrituras são a base de tudo que nós acreditamos. Qualquer coisa que alguém que se diga cristão crê, ele deve mostrar nas escrituras porque ele crê. Ele nunca devia acreditar em nada e qualquer coisa em que ele não pudesse vir e mostrar que aquilo está de acordo com as escrituras, porque é somente as escrituras que formam a nossa maneira de enxergar tudo. Ou seja, se o cristão defende uma ideologia, ele vai ter que mostrar que todas as coisas ali estão vindo de uma visão que parte das escrituras. Então, tudo que nós acreditamos, tudo que nós obedecemos e tudo que nós abraçamos, todas as convicções que são caras para nós, que nós estamos dispostos a defender no mundo, é baseado num único fundamento, não em dois. Num único fundamento, não nas escrituras e mais alguma coisa. Nós só temos um fundamento, as escrituras. É isso que esse brado e é isso que ele representa. Mas Roma dizia que não. Dizia que eram as escrituras, palavra de Deus, mais alguma coisa. Não importa o que você bote aqui. Não importa que fonte de revelação você vá achar. A igreja, a tradição, seus sonhos, suas visões, suas experiências místicas, qualquer coisa que você adicionar, como a igreja naqueles dias, que eram as escrituras, mas a autoridade papal, as escrituras mais as novas revelações que Deus deu à igreja, destroem totalmente a verdade e você perde o Evangelho. Então os reformadores apareceram com aquele toque de trombeta dizendo, não, é só as escrituras sozinha. E tudo que vier, que não flui das escrituras, é falso. Não importa quem está falando, pode ser o Papa. Ou não importa se é um irmão piedoso que diz que teve um sonho à noite. É somente as escrituras. É as escrituras sozinhas. O que acontece hoje é que muitas pessoas começaram a voltar-se para isso e começaram a bradar isso, só as escrituras, mas não acreditam só nas escrituras. É as escrituras e mais alguma coisa. E é exatamente essa a fonte de todos os males. Se você adicionar qualquer coisa às escrituras, esse fundamento de todas as outras coisas que vão vir, tem rachaduras. Vai ruir em algum momento sob o peso de qualquer coisa que você colocar ali. Mas os reformadores, eles não falaram só com a igreja de Roma, que era só as escrituras, e não eram as escrituras e a tradição, e a autoridade papal, e qualquer outra coisa. Naqueles dias tinham os anabatistas, e os anabatistas diziam que tinham revelações, e tinham profecias, e tinham os libertinos. E os anabatistas e os libertinos, eles queriam adicionar seus sonhos, suas visões, suas novas revelações, suas visões proféticas. Não pense que isso só acontece agora. Lutero, Calvino, os reformadores viviam numa época em que pessoas como os anabatistas e os libertinos também tinham novas revelações. E os reformadores gritaram, não, somente as escrituras. Não é só para Roma, é para todo mundo. Nenhum de nós. Nenhuma impressão, nenhum sentimento, nenhuma intuição, nenhum sonho, nenhuma revelação, é sozinha, as escrituras sozinha, somente as escrituras. E quem não acredita nisso, não pode usar simplesmente isso como se fosse um bordão sem sentido, somente as escrituras. Então, sobre essa base de somente as escrituras, 3 pilares dessa grande construção, que é a igreja, que é a verdade de Deus no mundo, se firmaram, que eram o sola gratia, o sola fide e o solus Christus. Por que o sola gratia, o sola fide e o solus Christus foram perdidos? Porque
em algum momento acharam que só as Escrituras não era suficiente. E óbvio que todo o resto foi implodindo. Então, se voltou a esses brados que estão apoiados nas Escrituras. A salvação é somente pela graça, é a graça soberana de Deus. Porque o homem caído é totalmente depravado, escravo das suas corrupções, e ele mesmo não tem nenhum caminho de salvação em seu próprio coração. Então a salvação é somente pela graça soberana de Deus, é somente através da fé que o Espírito Santo produz, e é somente pelos méritos de Cristo. Por ser exatamente somente pela graça, somente pela fé que o Espírito produz em nós, pela graça soberana, e somente pelos méritos de Cristo, não há nada do próprio homem. Esses três pilares sobre o solo Escritura vão sustentar aquilo que é a declaração final e mais importante. Mas Roma queria acrescentar boas obras, queria acrescentar todas as coisas que ela achou, ou por revelação, ou por autoridade papal, já que ele se colocava como um apóstolo, e os méritos que a igreja concedeu aos homens terem diante de Deus. Ou seja, começou a colocar um monte de lixo sobre a beleza do Evangelho sozinho, que flui das páginas das Escrituras sozinha. E o lixo cobriu de tal maneira que ninguém mais via Evangelho nenhum, há 500 anos atrás. E assim que a reforma estava em andamento, começou também os anabatistas com suas visões, revelações e profecias, e os libertinos, e os reformadores disseram, não, a Bíblia é sozinha. Eles disseram não à salvação e a um evangelho que não flua totalmente somente das páginas da Bíblia, da soberania de Deus, em sua graça, por fé somente, no qual nós somos justificados e regenerados pelos méritos infinitos de Cristo. Quando todos esses pilares estão no lugar certo, esses pilares sobre esse fundamento das Escrituras, a última coisa é colocada sobre esses três pilares. Nós podemos dizer, em cima desses pilares, nós podemos dizer que é o teto do prédio, que é o solo e deu glória. Porque tudo isso é verdade, toda a glória vai para quem? Vai somente para Deus. Então é assim que nós temos o resumo da reforma protestante, de um avivamento que já houve na história da igreja. Seria resumir toda a floresta que foi a reforma numa única semente. A semente é essa base, a Escritura sozinha, mais os três pilares, sola fide, sola gratia e solus Christus, e o teto, que é sustentado por essa base totalmente sólida, que é o solo Escritura, e por esses pilares, que é o solo e deu glória. Então, os reformadores, então, depois que eles viram o quão a igreja pode estar distante e abandonar totalmente o Evangelho, à medida que abandona as Escrituras, eles quiseram não só que esses brados mostrassem essa verdade pura do Evangelho, mas eles quiseram construir um muro em volta, em torno dessa fundação, de tal maneira que não pudesse haver nenhuma invasão, que minasse as estruturas que sustentam tudo isso. Então não pode haver aditivo nenhum, você não pode mexer nessa estrutura de forma nenhuma, é somente as Escrituras, é a Escritura sozinha. Então Lutero cunhou a expressão de que a verdade está num livro. A verdade está somente no livro. E ela chega a nós assim. Quando você tem em suas mãos o livro, que é a palavra de Deus,
Você vê, ele é totalmente externo a você. Não há nada de subjetivo nele. Tudo que acontece dentro de você é subjetivo, não é objetivo. Mas não há nada. Em outras palavras, Lutero compreendeu esse fato poderoso. Ele diz assim: Deus preserva a experiência da salvação e da santidade de geração para geração por meio de um livro de revelação, não por meio do bispo de Roma, e não pelos êxtases e profecias de Thomas Maltzer, que era alguém que tinha novas revelações lá, era um profeta, já do lado que estava contra Roma também, ou os profetas de Zwickau. Então a palavra de Deus chega a nós em um livro, e ela está sozinha. Foi essa a descoberta da reforma. Essa é a grande descoberta da reforma. Isso preparou Lutero para dizer para o mundo e para o Papa e para a igreja e para os libertinos e para os anabatistas: isso está errado, porque não está de acordo com as Escrituras. A justificação está errado, porque não está de acordo com as Escrituras. E um dos maiores oponentes de Lutero naqueles dias, Silvestre Prieiras, escreveu uma resposta às 95 teses de Lutero e disse assim: aquele que não aceita a doutrina da igreja de Roma e o pontífice de Roma como regra de fé infalível, do qual também as escrituras sagradas derivam sua força e autoridade, é um herege. Você vê, ele está dizendo o seguinte, o Silvestre: as escrituras derivam sua força da autoridade da igreja, do Papa e das revelações que acrescentam coisas a ela. Ou seja, a igreja e o Papa são aquilo que dá a sustentabilidade, a autoridade. A Bíblia é secundária. A Bíblia é insuficiente. Então, Eiko Obermann, ele diz assim: o que é novo em Lutero, em relação a tudo que tinha acontecido, é a noção da absoluta obediência às Escrituras contra quaisquer autoridades, sejam elas Papa, ou conselhos, ou bispos, ou qualquer homem que se levante e diga: olha, Deus botou no meu coração isso ou aquilo, ou ontem de noite eu vi um anjo que disse isso ou aquilo, ou eu estou recebendo uma profecia. Ou seja, a palavra salvadora, santificadora, autorizada por Deus, está somente num livro. É isso que o Sola Escritura quer dizer mais. Mas é por isso que ninguém pode dizer: olha, graças a Deus, Sola Escritura, mas eu também creio. Essa pessoa está em contradição com a própria declaração. As implicações dessas afirmações são enormes. Em 1539, comentando o Salmo 119, que é um salmo que fala sobre a beleza das Escrituras, a autoridade, Lutero disse assim: nesse salmo, Davi diz continuamente que irá falar, pensar, conversar, escutar, ler, dia e noite, constantemente, porém, nada além da palavra e dos mandamentos de Deus, pois Deus quer dar-lhe o seu Espírito somente pela palavra externa. Você vê, Ele quer nos dar o seu Espírito e nos dar conhecer tudo o que Ele é, não é pela palavra e mais alguma coisa, somente pela palavra. É disso que vem esse brado, não principalmente pela palavra. Nós conhecemos mais Deus principalmente pela palavra e depois, com menos autoridade, pelas nossas impressões, sonhos ou alguma intuição. Não, somente pela palavra. E pela palavra externa, ele acrescenta. Então essa palavra é fundamental, porque a palavra externa é um livro. Então Lutero está afirmando que o Espírito Santo, santificador, iluminador de Deus, vem a nós diretamente, somente pela palavra de Deus. Como Pedro diz, pela palavra nós fomos regenerados. Como Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Somente pela palavra. Esse é o único caminho. E ele usa o termo palavra externa, para enfatizar que a Bíblia é o quê? É objetiva, não há nada de subjetivo nela. Não há nada que a Bíblia possa estar dizendo para alguém que não está dizendo para todo mundo. E se ela não disse algo para todo mundo, ela não disse para ninguém. Porque ela é objetiva, ela está fora de nós. Eu, dentro de mim, posso ter uma experiência subjetiva a olhar, sei lá, para um quadro na galeria de arte.
e o outro olhar e achar outra coisa completamente diferente. Não é? Mas a verdade de Deus não está dentro de nós interpretando um quadro, ela é externa a nós, ela é clara, é um livro. Então não há hierarquia eclesiástica, nem o êxtase, Lutero diz, fanático de alguém que diga que está, de alguma forma, em contato com Deus, ou recebendo alguma revelação de Deus que não vem sozinho pelas Escrituras. Ou seja, se alguém disse, Deus me disse, tem que dizer o texto e o versículo. E o texto tem que estar dentro do contexto daquele texto. Ou então Deus não disse nada. Ela é externa, tal como Deus é externo a nós. A gente acabou de cantar o hino que diz, tu não és um Deus criado por homem algum, porque Ele é externo a nós, Ele existe desde toda a eternidade, portanto a verdade sempre existiu, porque a verdade que está no livro, na verdade, é a mente de Deus revelada a nós. Da mesma maneira que Deus não foi criado por homem algum e Ele sempre existiu, a verdade também é totalmente externa a nós. Ela sempre existiu desde toda a eternidade, porque ela é a expressão da mente de Deus que sempre existiu. Então a única coisa que você pode fazer é aceitar a verdade ou deixar a verdade. Você pode abraçar a verdade ou negar a verdade, mas você não pode modificá-la. Você não pode dizer que você está sentindo algo e dizer que aquilo tem alguma coisa a ver com a verdade de Deus, se aquilo não flui da palavra de Deus. Então Lutero disse com vigor em 1545, um ano antes de morrer, portanto, quase 30 anos depois da Reforma, ele já está perto de morrer. Ele diz, aquele que desejar ouvir Deus falar, leia a Escritura Sagrada. Você quer ouvir Deus? Leia as Escrituras. Não há nenhuma outra forma. É isso que o sola Escritura quer dizer. É a Escritura sozinha, é a única forma de você ouvir Deus. Antes disso, numa exposição em Gênesis, ele diz, o próprio Espírito Santo e Deus, o Criador de todas as coisas, é o autor desse livro. Então, as implicações disso é que para todos nós que temos obrigação, por exemplo, eu estou pregando nesta noite, todos nós temos a obrigação de proclamar a verdade ao mundo, é que a verdade sobre mim é o pastor e o seu estudo, você e o seu estudo bíblico, nunca o pastor e a sua sessão espiritual, pastor e suas revelações, pastor e suas intuições, o pastor é aquilo que ele acha sobre Deus, o pastor é aquilo que ele sentiu sobre Deus ontem à noite quando estava indo dormir, o pastor e uma experiência que ele teve no meio da madrugada, é o pastor e o seu estudo, o pastor e o que a Bíblia diz, ou o pastor não tem nenhuma autoridade, ou qualquer pessoa temente a Deus não devia ouvir. Foi assim que Lutero não ouviu o Papa, foi assim que ele não ouviu a igreja, foi assim que ele disse para o Papa, olha, não é seguro ir contra a palavra de Deus, porque concílios, papas se contradizem, e nós somos guiados tão somente pela palavra de Deus, seja o que Deus quiser, eu não posso retratar-me, ainda que vocês queiram me queimar na fogueira, se o que está dito é o que a palavra de Deus diz, porque nem vocês nem ninguém podem mudar. Então, o pastor só tem autoridade dentro das Escrituras, e qualquer um de nós é a mesma coisa. Quando alguém diz, Deus falou comigo, qual é o texto? Qual é o capítulo? Qual é o versículo? Qualquer coisa fora disso, eu não quero ouvir, porque eu sei que não é Deus. É isso que quer dizer somente as Escrituras. Isso porque Deus vem a nós através do livro. A palavra de Deus, ela não é apta para algumas coisas, é através dela que nós somos regenerados, mas é através dela que nós somos santificados, que nós vivemos uma vida de piedade, é através dela que nós podemos fazer todas as escolhas de tal maneira que Deus seja glorificado. Não há nada insuficiente na palavra de Deus, que pudesse ser completada com alguma coisa. Portanto, o centro do trabalho do pastor, e o centro do trabalho de todos os filhos de Deus, é o livro. É o livro, é a palavra de Deus externa. Nós podemos chamar o que a gente faz de leitura, de meditação, de reflexão, de estudo, exegese, não importa. Você pode dar até outro nome.
mas o elemento central é que nós vamos para as Escrituras, e o que ela diz sobre todas as coisas é a palavra final. Não é só a palavra final porque é insuficiente, mas nós não temos outra coisa, não, porque ela é totalmente suficiente para tudo aquilo que Deus se propôs. Então Lutero sabia que muitas pessoas, como hoje, iam tropeçar e chamar ele os reformadores de conservadores, por esse simples fato de dizer que a palavra de Deus está fixa num livro, que, portanto, ela não é subjetiva de forma nenhuma e não depende nem de mim nem de você. A palavra de Deus é o que é. E se Josemar nunca tivesse nascido no mundo, ou se em 1969, quando eu nasci, sei lá, o hospital desabasse e eu não saísse da maternidade, a palavra não ia mudar nada. Não ia haver nenhuma perda, porque eu não acrescento nada. Nenhuma visão, nenhuma sensação, nenhuma percepção, ela estava lá. E quando eu morrer, ela também não perde nada, ela continua lá. Então ele sabia que as pessoas, naquele tempo, como hoje, iam dizer que isso era uma forma de anular o Espírito Santo. Como é comum as pessoas dizer, elas querem dizer só a Escritura, e elas depois disso começam a somar um monte de coisas às Escrituras, e elas falam isso. E Lutero diria que não faz sentido você argumentar que a ênfase no sol, no brilho do sol, anula a obra de um cirurgião que opera catarata em mim para me enxergar a luz. Ou seja, o Espírito Santo agora não está revelando a verdade sobre Deus, isso ele já fez. Ele está abrindo corações, regenerando homens para conhecerem cada vez mais desta verdade. E é assim que ele vai nos santificar. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, em 1520, Lutero disse: estejam certos de que somente o Espírito Santo do céu faz alguém um doutor nas Escrituras Sagradas. Ou seja, ele é a única pessoa, por ser o próprio autor, que pode fazer você realmente abundar em conhecimento espiritual verdadeiro da palavra de Deus e amar isso. Então Lutero tinha um grande amor pelo Espírito Santo, e ao exaltar a palavra, em vez de estar minimizando a obra do Espírito, ao contrário, ele estava dizendo, esta é a grande dádiva do Espírito Santo para a igreja. Ele é quem inspirou o livro, dele veio o livro para nós, a revelação final. Então, em 1536, ele afirmou assim: a palavra de Deus é o objeto maior, mais necessário e mais importante na cristandade. Não há nada mais importante. O Espírito Santo nos deu a palavra. Ele, através de cada um desses homens que ele usou para nos dar a verdade, a revelação perfeita de Deus, ele nos deu a palavra. E sem a palavra externa, Lutero diz, você não pode identificar nunca se é o Espírito Santo ou não em nada. O que é o Espírito Santo? Tudo que está de acordo com a palavra. Quando você minimiza a palavra, você não exalta o Espírito Santo. Além de você roubar a glória dele, por ele ser aquele que revelou a verdade, você não tem mais nenhum instrumento para saber se é o Espírito Santo ou não. Porque se você sente que é o Espírito Santo, não quer dizer nada. Quer dizer nada. O que você sente é totalmente subjetivo. Um monte de pessoas que vão dizer para Jesus, olha, nós fazemos isso e aquilo, sentiam um monte de coisas. Ele vai dizer, eu não conheço vocês. O que você sente é totalmente irrelevante. E nós não temos como sentir o que é, o que não é o Espírito Santo. A palavra externa, sem ela não vamos conseguir distinguir nunca o Espírito de outro Espírito. Então o Espírito Santo se perderia, Lutero disse, na obscuridade das subjetividades. Um acha uma coisa, o outro acha outra coisa, o outro na sua casa sentiu algo, e você perde o Espírito Santo. Então apreciar o livro fez com que Lutero entendesse que o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa para ser conhecida, amada, e não um zumbido para fazer você sentir coisas, ou ter êxtases. Ele está aqui para dar um testemunho
para revelar Cristo, e ele fez isso através da palavra, e agora ele nos regenera pela palavra e nos santifica pela palavra. E uma outra objeção que naqueles dias já levantavam é que Lutero minimizava a palavra encarnada, que era Cristo, ao exaltar dessa forma a palavra escrita. Não só Lutero, todos os reformadores. Mas é óbvio que era o oposto. Lutero bradou: sem a palavra externa, você não tem a palavra encarnada, porque você só conhece quem Jesus é, e tudo sobre ele na palavra. Aonde mais você vai conhecer? Sem a palavra externa, Jesus é só uma figura de cera que cada um coloca a cara que quer. Ah, Jesus para mim é isso, Jesus para mim é aquilo. Você vê, sem a palavra, você perde a palavra encarnada. Sem o livro, você não tem nada de Cristo. Você tem uma imagem, uma imagem esculpida pela sua própria mente, que constrói um Jesus da sua forma, da sua maneira, como é comum. Ou seja, sem a palavra, o Espírito não pode ser sequer discernido. Sem a palavra, você não conhece nada a respeito de Cristo. Então, é o oposto. Você exalta Cristo, exalta o Espírito, e por fim, toda a glória é dada a Deus tão somente pelo sola Escritura. Então Lutero pôde expulsar os cambistas que vendiam Jesus falso naqueles dias. Pôde expulsar por quê? Por causa da palavra escrita. Porque o Jesus que estava sendo pregado lá não estava de acordo com a verdade da palavra. Sem a verdade da palavra externa, você perde Jesus, você perde o Espírito Santo. Quando ele fixou as 95 teses, em 31 de outubro de 1517, cada tese era um golpe da palavra sobre todas as pessoas que resolveram achar algo sobre Deus que Deus não tinha revelado. Cada uma das teses. Então Lutero exalta a palavra escrita, a palavra externa, exatamente por causa da palavra encarnada. Você não tem como conhecer nada sobre Cristo, a não ser pela palavra externa. Você e eu precisamos realmente conhecer tudo sobre Cristo, mas onde você vai buscar essa informação? Onde você vai conhecê-lo a não ser uma fé enraizada na revelação do Espírito, que está agora num livro, decisiva e para sempre? A palavra encarnada é revelada num livro. Tudo que você pode conhecer sobre o Espírito Santo está num livro, não está nas suas sensações e percepções. Então é notável, não é? Você perceber como mesmo as pessoas, mesmo a igreja romana, e mesmo as pessoas, como nos dias de Lutero, como os anabatistas que diziam que tinha novas revelações, como eles não trazem nenhuma nova informação sobre Cristo. Porque, na verdade, tudo que você precisa saber sobre Cristo, e o único lugar que você pode realmente saber sobre Ele, é a palavra escrita. Portanto, qualquer coisa fora disso não pode exaltar Cristo, a não ser criar um Cristo falso. E eles nem tinham. Todas as reivindicações da autoridade sobre a palavra que o Papa dizia que tinha, mesmo assim não deu coragem a ele para falar nada sobre Cristo, acrescentar uma história sobre Cristo, alguma coisa a respeito de Cristo, ou a autoridade lado a lado com a palavra que os profetas anabatistas e os profetas contemporâneos, dizem ter, não pode trazer uma informação sobre Cristo que possa nos santificar, porque tudo foi revelado. E na verdade, quando as pessoas falam a respeito disso, é óbvio, não é, que nada que exalte Cristo, exalte o Pai, exalte o Espírito, pode fluir, a não ser o que aconteceu nos últimos 110 anos, quando as pessoas falaram, quando começaram a falar de novo que tinham novas revelações, 110 anos depois, olha a quantidade de lixo que se amontoou na igreja. Assim, porque no momento que não foi mais a palavra sozinha, tudo começou a ruir. Então, Lutero disse: nenhuma autoridade romana da igreja, nenhuma êxtase profético de ninguém que se diga profeta, ou que tem um sonho, ou que tem uma visão,
é nada diante do registro externo da palavra encarnada. O Espírito Santo é totalmente silencioso sobre qualquer revelação a respeito de Cristo que ele já não fez na palavra, porque ele revelou toda a verdade a respeito de Cristo para a igreja. Ele disse: agradou a Deus revelar a palavra encarnada, Jesus Cristo, para todas as gerações seguintes, através de um livro, especialmente os evangelhos. Então Lutero colocou nesses termos: os próprios apóstolos consideravam ser necessário traduzir o Novo Testamento ao grego e vinculá-lo àquela língua, sem dúvida, para preservá-la para nós, sã e salvo, como em uma arca sagrada, pois previam tudo o que era vindouro e o que hoje tem acontecido. Sabiam que se fosse contido somente na cabeça das pessoas, surgiria na igreja uma turbulenta e terrível desordem e confusão, e diversas interpretações e novas revelações e concepções e doutrinas, as quais poderiam ser evitadas e das quais o homem simples poderia ser protegido somente se o Novo Testamento fosse mantido em linguagem escrita. Então o ministério do Espírito Santo interno não compete em nada com a palavra externa. O Espírito nunca duplica aquilo que ele colocou no livro. O Espírito glorifica a palavra encarnada nos evangelhos. O Espírito Santo glorifica totalmente Cristo em Mateus, Marcos, Lucas e João. E em todas as cartas que nos mostram a amplidão das doutrinas do evangelho. Ele sequer reconta para um analfabeto a história. O homem vai ter que aprender a ler, e vai ter que aprender indo ao livro. É uma imensa implicação disso sobre o ministério pastoral e o ministério de todos vocês. Todos nós somos agentes da palavra que transmite tão somente o livro. Por isso nós podemos dizer somente as Escrituras, mas nada. Nós somos fundamentalmente leitores, professores, proclamadores do que está no livro. E qualquer cristão pode questionar qualquer homem que diga algo que não está no livro. E tudo isso é para a glória da palavra encarnada, Cristo, e pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Mas nem o Espírito Santo que habita em nós, nem a palavra encarnada que é Cristo, nos guiam nunca para longe do livro. Longe do livro que Lutero chamou de a palavra externa. Então Cristo assim é apresentado para a nossa adoração, para a nossa comunhão e obediência na palavra externa. É assim que o vemos. A gente contempla a glória de Deus na face de Cristo. Como? Tendo um sonho de noite? Não! Onde a gente vê a face de Cristo, e aí a gente contempla a glória de Deus? No livro. A gente contempla a face de Cristo em Mateus, Marcos, Lucas, João, em Atos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Romanos. Você contempla a face de Cristo, e você é transformado pelo Espírito, então, através desta revelação, de um grau de glória para outro grau de glória. Você não vê Cristo em nenhum outro lugar, de maneira transformadora. Portanto, é por amor a Cristo que o Espírito concentra no livro no qual Cristo é nítido, e nunca em qualquer espécie de transe que você pudesse ter para ter uma percepção de Deus. Isso é gnosticismo. Isso é tão velho quanto a igreja. Então, depois que os reformadores saíram de cena, entrou em cena a maior geração de expositores bíblicos e os maiores gigantes da história da igreja, que são os puritanos. No mesmo século, no século XVI, eles surgem. No início, a tremenda perseguição. Na verdade, eles experimentaram isso a vida toda, mas quando a Maria, a sanguinária, levou a Inglaterra de volta ao catolicismo, 288 dos maiores homens e pregadores que o mundo já conheceu foram queimados na fogueira. John Rogers, um dos primeiros, em 1555 ainda, John Bradford,
Mas ainda bem que esse reinado de Maria Sanguinária não durou tanto tempo assim, não é? E quando Elizabeth subiu ao trono, então uma geração de homens, os puritanos, proclamaram de maneira ainda mais nítida, pela quantidade deles, não é? A pureza do sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus e sola Deo Glória. E quando você olha a posição que esses homens assumiram, à custa assim de ter essa quantidade enorme queimada em fogueira, quando eles escreveram uma confissão de fé, que é a confissão de fé de Westminster, não é? Onde centenas deles estavam lá reunidos para olhar todas as coisas através das Escrituras somente. Eles, por já terem quase 100 anos depois dos acontecimentos da Reforma, eles perceberam o quanto rapidamente a igreja pode se afastar da palavra e da verdade. Então eles quiseram colocar cercas ainda mais distintivas que os reformadores. Esse grupo de homens, 121 homens, pastores, mais 30 e poucos leigos, convocados pelo parlamento inglês, iam olhar todas as coisas através da lente das Escrituras, e para que nada lá acontecesse fora da verdade de Deus, eles colocam esses limites sobre eles mesmos, que se reuniram por 1.100 sessões, durante 3 anos, 1543, 1643 a 1646, depois ainda continuou para tudo ficar pronto, só em 49, mas eles começam pela inspiração das Escrituras, como nós lemos no início, 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda Escritura é inspirada por Deus, ou seja, cada jota, cada tio das Escrituras é inspiração de Deus. Quando eles se reuniram, eles falaram: nós não vamos reunir aqui para debater, para as nossas ideias surgirem, nós temos que todos nós, esses grandes gigantes da história da igreja, sermos totalmente cativos à palavra de Deus. Nada que ninguém aqui falar fora da palavra de Deus teria um peso. Foi assim que eles se reuniram para produzir a Confissão de Fé de Westminster, depois o Catecismo Maior e o Menor. O que a Bíblia está dizendo é que cada verso do livro, dentro do cânon bíblico, é inspirado por Deus e saiu da boca de Deus. Não foram autores que foram inspirados. A Escritura é inspiração de Deus. Por isso que você nunca mais, até essa expressão que as pessoas usam, Deus me deu um hino, Deus me inspirou, isso é totalmente antibíblico. O quê? O cara escreveu um salmo? Vai sair na próxima edição da Bíblia o que ele escreveu? O que ele escreveu, então, somente tem o seguinte: tem que estar de acordo com o que a Bíblia disse, ou é lixo. Foi uma inspiração. Então os autores eram apenas instrumentos humanos, mesmo eles, nas mãos de Deus, queria gravar o que eles iam escrever, utilizando, é óbvio, o temperamento deles, utilizando o limite da personalidade deles, os seus próprios vocabulários, baseando em sua própria formação. Ou seja, Deus não revelaria através de Pedro aquilo que ele fez através de Paulo, porque Deus ia respeitar essas verdades sobre quem ele estava inspirando. Ele, no entanto, cada um deles escreveu exatamente o que Deus desejou que fosse escrito, de tal maneira que tudo, Paulo está dizendo, a Escritura é totalmente inspiração de Deus, cada palavra, cada sentença. Jesus diz assim em Mateus 4, o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que palavra é essa? As Escrituras.
procede da boca de Deus. Em Hebreus 12, a gente lê assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, o livro está vivo. Lutero não está falando sobre um livro que é como outros livros. O livro está vivo. O livro tem a vida de Deus nele, porque é o sopro de Deus. Inspiração quer dizer isso. Ela é inspirada por Deus. Então Jesus diz assim em João 6,63: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Agora, em segundo lugar, é isso que contém. Essa é a primeira verdade do que quer dizer sola escritura. Em segundo lugar, a Bíblia não é só inspiração, ela não tem só inspiração divina, ela tem infabilidade. Ou seja, tudo aquilo que está incluído nas Escrituras, e por isso está no solo Escritura, é porque a Bíblia é inspirada por Deus, e portanto ela é a palavra de Deus, e porque Deus é santo, Deus não pode mentir. Deus é verdade, toda a palavra de Deus então é verdadeira. Então Tito 1, verso 2 diz assim: Deus não pode mentir. É isso, há coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode pecar, Deus não pode negar a si mesmo, Deus não pode mentir. E Hebreus 6, verso 18, diz assim: é impossível que Deus minta. João 17 diz assim: a tua palavra é a verdade. Assim, você vê os puritanos, antes de se sentarem, eles não estavam interessados em que cada um ali pensava. Eles estão dizendo: esses são os limites. Nós somos totalmente cativos à palavra de Deus. Ninguém aqui será sequer ouvido se falar algo sobre o seu sonho ontem à noite, sobre sua percepção. Em terceiro lugar, o sola escritura contém a inerrância das Escrituras. Tudo que está registrado nela vai acontecer, porque as palavras de Deus não podem falhar. Isaías 48 diz: a erva seca, a flor desaparece, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Jesus diz assim em Mateus 5,18: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Em João 10, 35, Jesus diz: a Escritura não pode ser anulada por nada, porque é a palavra de Deus. Então, em seguida, em quarto lugar, a autoridade, o sola escritura, compreende que porque ela é a palavra de Deus inspirada, ela é infalível, é inerrante, então ela vem com autoridade, queridos. Ela tem autoridade porque ela é infalível, inerrante e é inspirada por Deus. Então ela é a autoridade do próprio Deus. Quando a Bíblia fala, Deus fala. E como Calvino dizia, quando Deus fala, todos têm que ceder. É por isso que ninguém que realmente ama a verdade diz: eu não posso entender, não consigo compreender. A Bíblia disse. A Bíblia tem autoridade, é Deus falando. Qualquer coisa que a Bíblia diz, que nós vemos dizer que temos uma determinada dificuldade em conceber, em pensar, não é o barro discutindo com um oleiro. A única resposta de Paulo para a gente assim é: quem és tu, homem, que a Deus replicas? Quando a Bíblia fala, Deus fala. Quando Deus fala, Ele fala com a autoridade soberana de sua palavra. O Salmo 19, verso 7 diz: a lei do Senhor é perfeita. Você vê, não tem nada nela. Você só deseja outra coisa sem a palavra de Deus porque você acha que falta alguma coisa nela. Que ela pode ser boa, maravilhosa, como a igreja dizia na Idade Média, mas não é perfeita. Falta algo a ela, que ainda tem que ser completado. Não. A palavra de Deus não são as opções que Deus te dá, ou a mim, não são as considerações do Senhor para você fazer as suas considerações. Agora Deus diz: olha, isso é o que eu penso, o que você pensa? Não, elas são autoritárias, ela é a palavra de Deus. A lei do Senhor é vinculativa para a consciência e a vida de cada homem. Discutir com a palavra de Deus é mera loucura,
Não muda nada. O Salmo 19, verso 8 diz: o mandamento do Senhor é puro. O que você acharia de errado nele? O mandamento da palavra do Senhor é perfeita. Que defeito você vai achar? Uma coisa que tem uma falta não é perfeito, não é? O conhecimento de Deus é perfeito, quer dizer que Deus não aprende nada. Porque se ele tivesse que aprender alguma coisa, o conhecimento dele não era perfeito. O que é perfeito não pode ser melhorado, sabe? A palavra do Senhor é perfeita, não falta nada a ela. Qualquer coisa que você diz, olha, só na Escritura, mas Deus... é a negação da verdade. É o próprio mandamento de Deus a cada homem e mulher, a palavra de Deus. Por isso Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, por isso dizemos isso, pela palavra do Senhor. É o fim. Em quinto lugar, o sola Escritura, Escritura contém a perspicácia, não é? A clareza da palavra. A palavra de Deus é compreensível. É uma revelação lúcida. Mateus 22, 31 diz assim: mas a respeito da ressurreição dos mortos, vocês não leram? Quando as pessoas falaram sobre casamento com Jesus, ele disse assim: mas vocês não leram? Vocês não viram o que a palavra de Deus diz a respeito disso? A palavra de Deus, você pode não gostar dela, mas ela não é obscura. Você pode querer ter dificuldade sobre o casamento, porque você está sendo guiado pela cultura e pela escuridão do coração do homem, mas a Bíblia não é dúbia sobre o casamento, não é dúbia sobre nada, ela é clara, a clareza. Você pode não gostar. O que Jesus está dizendo para os fariseus, quando eles faziam as perguntas, era: vocês não têm globos oculares? O cérebro de vocês não está funcionando? Vocês não têm orelhas conectadas para ouvir ou ler a palavra de Deus, olhos para ler? A mente de vocês não pode processar a informação? A revelação da palavra de Deus é clara. Em Mateus 19, versículo 4, ele diz: não lestes que a princípio criou Deus macho e fêmea? Vocês não viram como era desde o princípio, em que Deus criou um homem e uma mulher? Não há nenhuma dificuldade. Não, querido. Deus tem falado claramente em sua palavra, e nenhum homem pode tomar a desculpa de dizer que a palavra de Deus não foi clara. Não foi clara. Ninguém vai poder um dia dizer para Deus: olha, eu não consegui entender, era muito complicado o que tu disse, tu ficou gaguejando a palavra, ninguém conseguiu entender o que tu disse, não havia clareza nela. Deus falou com precisão, numa mensagem compreensível, o homem colocada num livro que todos podem ter acesso. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. Mas não é porque há um defeito na palavra de Deus, queridos, é porque é uma inimizade em nossos corações que odeiam a verdade. Não tem nada a ver de insuficiência da palavra ou de falta de clareza. A palavra diz algo e diz assim: eu não consigo entender. Não. A iluminação do Espírito Santo é necessária por causa da depravação total do homem. Ela não é necessária porque falta alguma coisa à palavra de Deus, ou porque a inspiração não foi clara. É por isso que Jesus sempre diz: vocês não leram, vocês não viram, vocês não conhecem, porque ela é clara. Então, nós precisamos sim, mas não porque haja nenhum defeito na Bíblia, mas por causa de nós, da nossa inimizade, sabe? Porque a luz veio ao mundo e os homens odiaram a luz. É por isso que você precisa da iluminação do Espírito, é por isso que o homem precisa ser regenerado. Não é porque havia falta de clareza na luz, ou a revelação não era suficiente. E essa é a diferença entre Roma e o que aconteceu na Reforma. Roma dizia: a Bíblia não é clara, vocês não vão entender, melhor vocês nem ter a Bíblia, ninguém vai ter a Bíblia, porque vocês não vão entender nada mesmo, vocês têm que ouvir o que a gente vai dizer, e vocês têm que acreditar no que a gente vai dizer. A gente vai até pregar em latim, porque vocês não precisam entender nada mesmo, porque mesmo que a gente pregasse na língua de vocês, vocês não entender, porque tudo é muito difícil, muito complicado, e está além do alcance de vocês. Os reformadores falaram: não, nós vamos traduzir para a língua do povo. E eles disseram: o rapaz que capina, o homem que trabalha na roça vai conhecer mais a Bíblia que o Papa, porque ela é clara, e todo homem com a Bíblia pode dizer para o mundo inteiro: você está errado. Pode dizer para o Papa: você está errado. E pode dizer para todos os pastores: você está errado. Então é por isso que eles tiraram a Bíblia, porque eles diziam: vocês são incapazes de compreender
Os reformadores, os puritanos disseram não. Todos os homens podem compreender. Em sexto lugar, o solo escritura implica a suficiência das escrituras. Ela é perfeita. Não falta nada. Alguém pode dizer, mas para mim me santificar, fazer essas escolhas, você precisa ser santificado pela palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Todas as escolhas da vida devem ser dirigidas pela palavra de Deus. Ninguém faz escolhas porque a palavra de Deus não foi clara o suficiente. A Bíblia não vai dizer, e Deus não vai dizer com quem você tem que casar, mas Ele diz o que é o casamento, como você deve fazer essa escolha. E assim, todas as situações da vida. Agora, se você faz escolhas baseadas, por exemplo, a única razão para escolher um emprego é o dinheiro, é o tamanho do salário, depois você não precisava que Deus te falou quais são as prioridades. Então, a suficiência, a palavra de Deus é capaz de realizar todo o propósito de Deus na terra. Não há nenhum propósito de Deus na terra que precise de alguma outra coisa, outra revelação para ser feito na terra. Todas as questões da vida, em Isaías 55:11, Deus diz assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para qual eu a enviei. Ele nos deu a palavra para nos santificar, para nos guiar em piedade. O apóstolo Paulo diz assim: a palavra de Deus é suficiente para nos guiar, nos corrigir, nos santificar, para tudo. Há suficiência. Todos os propósitos redentores de Deus realizados neste mundo são feitos pela palavra de Deus, que é suficiente para fazer tudo o que Deus deseja fazer no mundo. Não há nada que você deva fazer nesse mundo para honrar Deus, glorificar o nome de Deus, que você não glorificou porque a palavra de Deus não foi suficiente para te mostrar. Então a palavra de Deus é poderosa para condenar. Não precisa de nada mais para condenar, sabe? Ela é poderosa para converter. É através dela que nós somos regenerados. Você não precisa de mais nada. Ela é poderosa para nos conformar à imagem de Cristo. Nós somos transformados de um grau de glória para outro grau de glória ao contemplarmos a face de Cristo nas Escrituras. Ele diz, olha, os judeus quando leem Moisés, quando eles olham para o livro, eles têm um véu, porque eles não têm Cristo, não podem ver a face de Cristo. Nós agora contemplamos sem o véu, contemplamos a face de Cristo nas Escrituras. E somos transformados de um grau de glória para outro grau de glória. A palavra de Deus é poderosa para nos consolar. Ela é poderosa para nos corrigir. A palavra de Deus é poderosa. É mais poderosa do que qualquer outro objeto que existe no mundo ou jamais vai existir. Ou qualquer outra ideia que possa existir no mundo. Pedro diz assim, 1 Pedro 1,23, sendo de novo gerados, qual é o único poder que pode regenerar um homem? A Bíblia diz que para nos criar de novo é necessário o mesmo poder que levantou Cristo dos mortos. Como o Espírito Santo faz isso? Nós sabemos que tudo que Cristo fez foi pelo poder do Espírito Santo enquanto Ele esteve no mundo. Como Ele faz isso? Pedro diz assim, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, porque pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. A palavra, o livro. Há tanta vida nesse livro, que quando esse livro é plantado no coração humano, e só ele é a semente da regeneração, tendo sido esse coração preparado pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo precisa tirar a inimizade do coração, e ele não tem que fazer nada sobre a palavra que ele revelou é perfeita. Quando Deus, por sua graça soberana, faz esse chamado, essa semente germina e dá luz à vida eterna. Isso é tão grande quanto ressuscitar, o poder tão grande quanto ressuscitar Cristo dos mortos. Ele faz através da palavra. Esse livro sozinho é que nos santifica, é que nos conforma a Cristo. Mas nada. Em sétimo lugar, o solo Escritura implica a imutabilidade das Escrituras. É por isso que você pode ouvir Spurgeon pregar, você pode ouvir os puritanos pregar, você pode ouvir Lutero, porque a palavra de Deus não mudou com a cultura. Isso nunca vai mudar. Se as pessoas estiverem no mundo daqui a 1000 anos, será a mesma coisa. A palavra de Deus está num livro, ela não muda. Ela é externa a nós.
O Salmo 119, versículo 89 diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Ou o versículo 160 que diz: cada um de suas justas ordenanças duram para sempre. Ouça, certo sempre será o certo, errado vai ser sempre errado segundo as Escrituras, nunca vai mudar. Sabe, você pode ouvir, pensar sobre essa cultura ou a próxima cultura, suas ideias, isso não faz nenhuma diferença, é irrelevante. A revelação de Deus é imutável. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, não é o sonho de um homem, a sensação de um homem. Ela é a palavra de Deus, e como Deus é imutável, a palavra é imutável também. E o solo Escritura implica também a invencibilidade da Escritura. Ela é uma arma invencível. Ela é uma arma que não pode ser vencida por nenhum poder no mundo. E nem por qualquer tipo de poder, potestades, principados. Jeremias 23, 29 diz assim: não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e não é como um martelo que quebra a rocha. Ou Hebreus 4, 12, que diz: porque a palavra do Senhor é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Que instrumento poderoso e penetrante é a palavra de Deus, é uma arma invencível. E finalmente, o solo Escritura implica a finalidade da Escritura, ou seja, o encerramento de tudo. Não há nenhuma nova revelação a ser dada ao homem após o encerramento das Escrituras. É por isso que nós lemos no início Judas falar: a fé que nos foi dada de uma vez para sempre. Eu chamo vocês a batalharem pela fé que nos foi dada de uma vez para sempre. Ela não está sendo dada, ela foi dada. Ou Apocalipse 22, 18, que diz: eu declaro a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar não é lá escrever uma coisa com a tua caneta, é falar qualquer coisa, pela sua percepção, sensação, êxtase, qualquer coisa que a Bíblia não disse. Todas as pragas contidas neste livro, todas essas verdades são inerentes a declaração sola Escritura. É isso que sola Escritura quer dizer. Todas essas verdades sobre as Escrituras. Você vê, é por isso que as Escrituras sozinha não as passam para absolutamente nada. Então os puritanos, como eu disse, convocou a Assembleia, o parlamento inglês que deu origem à Confissão de Fé de Westminster, que é a maior confissão produzida pela igreja, não é? De 1643 a 46, ficando totalmente pronto em 49. Então esses 121 puritanos, esses homens, estavam totalmente cercados sobre esses limites extremos da verdade de Deus. Nós só vamos falar sobre a verdade de Deus, sobre todas as coisas. Então eles se encontraram em 1100 sessões, mas ninguém se encontrou para falar sobre o seu último sonho, sua última sensação. Foi assim que eles escreveram. Eles começam a confissão de fé no primeiro capítulo, que é chamado das Sagradas Escrituras, porque isso é para nortear como tudo pode ser abordado por eles mesmos. O grande puritano que você possa imaginar, um Samuel Rutherford, pode dar nenhuma opinião que não seja o que a Bíblia diz. É por isso que esses homens são os homens mais impregnados da palavra que o mundo já viu, e produziu mais do que todas as outras gerações juntas. Então, só na introdução, que eles chamam das Escrituras, por todas essas verdades que nós vemos a Bíblia dizer, no capítulo 1, seção 1, eles começam com uma declaração sobre a cessação de qualquer possibilidade de uma revelação, uma nova revelação, ou de qualquer percepção sobre a verdade de Deus, a não ser as Escrituras. Então você vai notar, primeira seção, no
capítulo 1 começa assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifeste a bondade, sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis. Ou seja, há uma revelação de Deus na natureza, mas ela só serve para condenar os homens. Só isso. Elas não têm nenhuma revelação redentora. Não é? Contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus, da sua vontade, necessário para a salvação. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e de diversos modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne, a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazer e escrever toda a verdade. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar. Deus, a sua vontade, revelou ao seu povo. É isso que são as Escrituras. Eles estão simplesmente expressando tudo aquilo que a Bíblia diz a respeito dela mesmo. Então observe essas últimas palavras. Está no início da confissão. Deus revelou toda a sua verdade nas Escrituras, e então cessou, não porque o Espírito Santo não está agindo, mas porque o que o Espírito Santo está fazendo agora é regenerando através da palavra, santificando através da palavra, revelando Cristo através da palavra, salvando através da palavra que Ele inspirou. Então ela é a inspiração de Deus, não é a inspiração nem daqueles que escreveram. Não é que Paulo ficou inspirado, Pedro inspirado. A seção 2 dessa primeira parte fala sobre todos os livros do Velho e do Novo Testamento, e diz assim: todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e prática. E conclui assim: sendo a regra de fé e vida. É isso. Então note isso, regra para governar nossos corações, governar nossos pensamentos, governar nossos sentimentos. Nós vamos à palavra para saber tudo sobre os nossos sentimentos, pensamentos, nosso mundo. Nós não vamos aos nossos sentimentos para saber o que Deus pensa sobre as coisas, nem esperamos de noite uma sensação a respeito disso. Na terceira sessão, eles tiveram cuidado de afirmar que todos os livros apócrifos estavam excluídos, citam todos os livros, e na quarta sessão diz: a autoridade da Sagrada Escritura deve ser crida e obedecida. Na sexta sessão, eles falam sobre a suficiência. Isso é a introdução, para que todos soubessem que ali não estavam homens que iam se reunir para, em 1100 sessões, colocar as suas ideias, seu livre pensamento, suas impressões a respeito das coisas. Totalmente cativo aquilo que aconteceu na Reforma e aquilo que a verdade de Deus é, somente as Escrituras. Então diz assim, na sexta sessão: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógico e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens, que foi o que a Igreja Católica fez. E é por isso o brado: reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a obra salvadora e a compreensão das coisas reveladas na palavra. E vou explicar por quê. Por causa disso, por causa daquilo que a Bíblia diz, porque há um problema no homem, há uma escuridão. Paulo diz assim: se o Evangelho está encoberto naqueles que o Deus desse mundo cegou, para não verem a glória da verdade de Deus. O problema não está na verdade de Deus, o problema está na cegueira do homem. Então o Espírito tem que ir lá e abrir os olhos. Eles dizem: todas as coisas necessárias para a sua própria glória, salvação, fé e vida do homem está na Escritura. Você vê, eles são totalmente cativos a tudo que a Bíblia diz sobre si mesma. A palavra de Deus é perfeita, ela é pura, ela é suficiente. Ou seja, o que está dizendo é o seguinte: não há necessidade de você procurar em nenhum outro lugar nada a respeito daquilo que Deus tem para guiar a sua vida e a minha para a glória dele, nos santificar e nos conformar à imagem de Cristo. Não há necessidade de nada ser adicionado.
É por isso que nada mais vai ser dito. Não há necessidade de qualquer anexo, sabe, suplementação para a salvação, para a santificação, para glorificar a Deus e viver para Ele. E no final dessa apresentação, John Owen, que foi o maior de todos os teólogos puritanos, respondendo aos Quakers, que eram homens naqueles dias, como lá os anabatistas e libertinos no tempo de Lutero, estavam tendo novas revelações e profecias. John Owen diz assim: fora com seus sonhos e visões, fora com as suas novas revelações, nós temos a palavra escrita e toda suficiente de Deus. Na sexta sessão também há uma declaração que as pessoas chamariam de cessacionista. Diz assim: a Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens, nem a tradição da igreja, ou o Papa, ou qualquer um. Ou seja, nós não falaremos nada aqui, a não ser o que tiver capítulo, versículo, dentro do contexto que a Bíblia disse. Nós não queremos que o grande tal, ou o grande tal, traga as suas opiniões, porque nós temos a palavra de Deus. Isso mostra o compromisso que eles tiveram com a verdade. É por isso que essas pessoas foram queimadas na fogueira por causa da Bíblia. É por isso que homens como os reformadores, como os puritanos, são os grandes gigantes da história da igreja. É por causa do sola escritura. A igreja sempre se degenerou quando abriu mão um pouquinho, dizendo que só um pouquinho, que aquilo não iria, porque você não tinha mais só as escrituras. E na parte 7, 9 da abertura diz assim, na 6: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e a vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, como a gente viu, ou pode ser lógica e claramente deduzida dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a obra salvadora e a compreensão da verdade revelada como algo belo, lindo, e que cativa os nossos corações, porque o Espírito Santo muda os nossos corações para amar a verdade. Tudo que você precisa para ser salvo é da Bíblia, e tudo que você precisa para ser santificado é da Bíblia. É porque Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele deixou claro o que é a verdade, porque ele podia dizer: santifica-os na verdade, você podia achar que o que você sente é a verdade. Para que você não tivesse nenhuma ideia de que alguma coisa é a verdade, Jesus continuou: a tua palavra é a verdade, nada mais é a verdade. Nada mais. Tudo que você precisa saber para seguir a vontade de Deus é claramente indicado no livro. Esse livro não é difícil de entender, é difícil de engolir, entende? As pessoas não gostam do que a Bíblia diz, que contraria a vontade delas, ou contraria aquilo que elas acham a respeito dela. Elas se acham maravilhosas. A Bíblia diz: você é um pobre, miserável, cego e nu. A pessoa não gosta. Não é difícil de entender. É difícil de engolir a verdade de Deus quando a gente ama a mentira. E na seção 7 ele diz assim, da introdução: não só os doutos, mas o homem comum pode entender, tanto o príncipe como o mendigo podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Se houver qualquer véu, não é através da Escritura que o véu está. O véu está posto sobre a mente obscurecida dos homens, e por isso eles precisam da obra do Espírito Santo. Na seção 9 eles continuam falando sobre a clareza, isso da introdução. Diz assim: a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falam mais claramente sobre isso. O que quer dizer o seguinte, traduzindo isso: a Escritura é interpretada pelas Escrituras, porque como a Escritura não entra em contradição, você tem um texto, se você não entender claramente a eleição naquele texto, tem outro texto, tem outro texto, tem outro texto, e você pode não gostar e não engolir o que a Bíblia está dizendo, mas ela é clara no que ela está dizendo. É isso que eles estão falando aqui. Thomas Watson, que é um dos puritanos mais doces, talvez o mais doce de todos, não é? Numa obra
maravilhosa. Ele dizia assim: somente um diamante pode cortar um diamante, e somente a Escritura pode então interpretar a Escritura. É isso, nosso coração totalmente cativo à verdade. Então, finalmente, na sessão, na parte 10 da introdução, diz assim: o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias têm de ser determinadas e por quem serão examinadas todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando somente pelas Escrituras. Ou seja, afirmando exatamente o que Lutero fez, sem falar em suas revelações, sem falar em seus sonhos e visões, sem falar em suas línguas, sem falar a Escritura sozinha, somente as Escrituras querem dizer a Bíblia sozinha, mas nada. E também vamos combinar a expressão que os reformadores usaram, é totalmente clara, somente quer dizer isso mesmo, não é? Então esse foi o compromisso dos puritanos. Em 1646 ficou pronto, não é? A confissão, o breve catecismo, o longo. A igreja sempre tem sido forte quando ela se atém só às Escrituras. Por exemplo, há 110 anos atrás, começaram a se falar em novas revelações. Olha o que você tem 110 anos depois. Olha a Babel que você tem. Podiam dizer: não, mas é só uma coisa. Quando não é Escritura sozinha, você não tem mais a verdade de Deus. Não existe controle sobre isso, porque a mentira é incontrolável. Tudo que é acrescentado à igreja, que não é as Escrituras, corrompe a igreja. É isso que aconteceu no passado, por isso houve a reforma. Por isso que 100 anos depois, os puritanos de novo estavam revendo essas coisas. É por isso que agora nós estamos na mesma situação. Cada época que a igreja abriu mão da verdade sozinha das Escrituras, a igreja se degenerou na escuridão. Não há exceções. Se a igreja dá um passo sequer fora do solo Escritura, ela colocou o primeiro pé na ladeira abaixo, ela não fica firmada na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Cada denominação se desviou nesse momento, quando achou que podia ouvir qualquer coisa que não fosse as Escrituras, quando achou que podia ouvir qualquer pessoa falando: Deus me disse, quando a pessoa não estava dizendo, está escrito. Cada igreja se extraviou nesse momento, cada seminário, isso é algo não negociável, querido. Por isso que esse era o pilar da reforma, era o que estava no chão, o alicerce, o solo Escritura. Aí vinha os pilares: solus Christus, sola gratia, sola fide, e por cima de tudo então, porque é óbvio que o que a palavra faz, ela exalta a Deus, o solo deu glória. É não negociável. A palavra de Deus nunca está em debate. Todos os debates que eu ouço são inúteis, porque é um monte de gente dando suas próprias opiniões sobre as coisas. Eu não ouço nenhum debate, a não ser para ver o nível de absurdo que as pessoas chegaram. Bota um debate cristão, as pessoas estão debatendo a palavra de Deus, estão falando as suas opiniões como se elas tivessem algum valor sobre a palavra de Deus. No final, a palavra de Deus não foi dita, pregada ou crida. Então eu acho que nesses minutos finais, qual é a oração que deve... Por que alguém que se diz regenerado, que se diz cristão, almeja alguma coisa que não é a palavra de Deus? Por que alguém olha para a palavra de Deus que Deus declara: a minha palavra é perfeita, e diz: ela não é suficiente, ou seja, ela não é perfeita? Eu acho que a oração que nós precisamos, a nossa geração, é a oração que está no Salmo 19, verso 18, que diz assim: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua palavra.
Abra os meus olhos para que eu veja a maravilha da tua palavra. Esse verso combina a oração com a palavra de Deus. Essa é a oração que você mais precisa. Essa é a oração que a igreja precisa. Há 3 coisas que a gente aprende nessa oração. Uma delas é que a palavra de Deus é maravilhosa. Se você não acha, se alguém acha que há um defeito nela, mostra como esse coração está. Esse homem, pelo menos, ele está dizendo: a tua palavra é tão maravilhosa que eu sinto que eu devia estar totalmente encantado pela beleza dela. Mais e mais, eu quero estar. E todo o Salmo, que é o maior da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, é sobre a exaltação da palavra de Deus, a palavra escrita de Deus. Então ele diz: há coisas maravilhosas que estão totalmente para sempre reveladas na tua palavra. Então abra os meus olhos para me ver. Não é melhore a tua palavra, faça ela melhor, mais perfeita. Não. Abra os meus olhos para me ver as maravilhas da tua lei, da Torá, da Bíblia que ele tinha até aqueles dias. Não é? O Pentateuco, mais os livros dos profetas. Na verdade são tão maravilhosas que quando a gente vê de verdade essa verdade revelada, como está em 2 Coríntios 3,18, nós somos transformados de um grau de glória para outro grau de glória. Não leve a sério ninguém que prega a palavra de Deus e diga que ela não é suficiente. E nem quem hoje em dia, porque de repente vira um pouco moda, fala sobre sola escritura, mas acredita na escritura e mais alguma coisa, porque isso é totalmente anti-escritura. A segunda coisa que a gente pode ver nesse versículo é que ninguém pode ver as maravilhas da lei de Deus sem o próprio Espírito Santo que inspirou a revelação, abriu os nossos olhos. Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Não porque achar que algo mais é necessário faz parte da escuridão, da cegueira. Ou seja, eu acho que está faltando algo na Bíblia, quando na verdade eu devia estar pedindo: abre os meus olhos, Deus, para me ver todas as maravilhas da tua lei. Há um problema em mim, não na sua palavra. Ela é essa coisa perfeita, suficiente. Nós não somos naturalmente capazes de ver a beleza espiritual. Como eu disse, a Bíblia é clara e é totalmente compreendida por todos os homens, sem exceção, porque ela é clara, escrita para homens racionais. Mas quando a gente lê a Bíblia sem o Espírito Santo, você não vai ver beleza no que ela diz. Pelo contrário, você vai começar a achar um monte de problema no que ela diz. Você não vai ver, ele quer ver as belezas. Abre os meus olhos para ver as maravilhas, para me ficar maravilhado. Em vez de falar: eu não consigo, eu não aceito aquilo lá é muito difícil, entende? Eu ficar maravilhado, eu ficar extasiado. É como um cego pedindo: abre os meus olhos para me ver todas as maravilhas do universo. Não é porque está faltando maravilha no universo, é porque o cara é cego, ele quer ver mais, ele quer ver, ele quer enxergar a paisagem que já está lá. A Bíblia é maravilhosa. Não é que você não pode interpretar o que a Bíblia diz e compreender todas as doutrinas, as pessoas podem, mas você não pode ver a maravilha, a beleza, a glória e se deliciar com ela, a não ser que Deus mude seu coração. E quando Deus não faz isso, você começa a achar que a Bíblia não é suficiente, que não é perfeita, que não é pura e que falta alguma coisa. O que nos leva à terceira coisa. Nós aprendemos aqui que todos nós devemos orar para ter os nossos olhos cada vez mais abertos para ver as maravilhas da lei de Deus. Quando você se admira com a obra gigantesca dos puritanos, é porque Deus abriu cada vez mais os olhos deles. Sabe, quando você lê um comentário de 8.000 páginas de John Owen sobre o livro de Hebreus, é porque ele estava completamente capturado pela beleza da revelação de todo o plano de Deus no livro de Hebreus. Uma vez que nós somos impotentes em nós mesmos, não para compreender racionalmente, mas para ver a beleza espiritual dos ensinamentos da Bíblia, nós precisamos orar. Então, ele fala essas 3 coisas. A palavra é crucial para a nossa santificação. Ele diz assim no versículo 11: a tua palavra tem mais valor no meu coração do que qualquer outra coisa. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra guardar aqui que ele usa
guardar como um tesouro, mas você guardar milhões. Então, eu quero guardar assim, como se ela fosse esse tesouro infinito no meu coração, porque é a única maneira que eu tenho de não pecar contra ti é guardar a tua palavra. Eu não preciso de mais nada, como João 17 diz, a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade. Nós não podemos sem a ajuda de Deus, porque como Paulo diz em Efésios 4,18, o homem natural está obscurecido no nosso entendimento, separado da vida de Deus, por causa da ignorância que há em nós, por causa da dureza dos nossos corações. Ou então Deuteronômio 29, 2 e 4, que Moisés diz assim: vocês viram tudo que o Senhor fez diante dos olhos de vocês na terra do Egito, esses grandes sinais e maravilhas, ou seja, vocês viram coisas maravilhosas. No entanto, até hoje, o Senhor não lhe tem dado coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir essas maravilhas. Vocês não veem, vocês não são capazes de enxergar, porque vocês viram, mas Ele não deu vocês um coração para entender, para amar, para se gloriar. Então você precisa orar, e eu também. O que nós precisamos não é de revelação de Deus, nós precisamos que nossos olhos sejam abertos para as maravilhas da palavra de Deus. E quando você olha para esse homem que orou assim, e você começa a ver o que compunha o tempo todo a oração dele, era exatamente isso. Ele diz assim no Salmo 119, 12: ensina-me os teus estatutos. É uma oração, ele está dizendo, eu quero conhecer mais a sua palavra. No Salmo 119, 19b, ele diz: não esconda de mim os teus mandamentos, porque isso é um dos juízos que Deus disse, mais terríveis sobre os homens, é quando Deus tira do homem, é um castigo terrível, a capacidade de ver a verdade, como está em Amós 8, 11, e depois ele ora assim no Salmo 119, nesse mesmo Salmo 27, faça-me entender o caminho da tua palavra, como está também no versículo 34, 73, 144 e 169. No 36 ele diz assim: inclina o meu coração para a tua palavra e não para cobiçar as coisas. Ou seja, que eu desejo, como os homens cobiçam dinheiro, mais salário, aumento de salário, inclina o meu coração a desejar a tua palavra. Você vê, todas as orações dele são baseadas no que a palavra de Deus é maravilhosa, é um tesouro infinito, não falta nada nela, falta em nós. Ele diz assim no Salmo, no verso 88, vivifica-me segundo a tua misericórdia, para que eu guarde a palavra da tua boca. Ou seja, eu preciso do teu próprio poder para viver segundo a sua palavra. Ou então diz assim no 133, firme os meus passos na tua palavra, porque só a compreensão da tua palavra, Deus, não é suficiente. Eu quero ter uma vida totalmente firmada na sua palavra. No 176 ele diz: eu desgarrei-me. Quando ele se desviou da palavra, a oração dele não era nada sobre uma revelação de Deus nova. Ele diz assim: eu desgarrei-me como uma ovelha perdida, busco o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Então a palavra de Deus é o nosso tesouro. E você vai orar. Se você quiser saber como esse homem aqui ora, não é? Ele diz assim no versículo 147, antes de amanhecer eu me levanto e suplico pelo teu socorro, porque na tua palavra eu coloco toda a minha esperança. Isso é sola escritura. Qualquer coisa menos que isso não é sola escritura. E muito das pessoas que bradam sola escritura hoje, elas logo depois do sola escritura dizem mais. E foi por causa disso que a reforma teve que acontecer na igreja. E é por causa disso que essa reforma tem que continuar acontecendo e acontecendo. Porque o primeiro passo fora do sola escritura é o primeiro passo de uma igreja ou de uma geração para a sua ruína.